Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Pod Júlio e aqui você pode. Falando em poder, né? Não se esqueça de dar aquele likezinho, né? Se inscrever no canal, já fazendo o jabá, já antes de falarmos sobre um assunto muito legal. Você tem contas a pagar, contas a receber, você administra certinho a sua empresa, tá tudo ali nos limites dos detalhes, né? Tá tudo certinho, e ali com o leão, tá legal, não tá? Você sabe que isso precisa de uma empresa legal para poder fazer isso. E o assunto é esse mesmo, logo após a vinheta, aqui no Pod Júlio. Fala galera, e aí, estamos de volta. E hoje eu estou aqui com um personagem super mega importante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, talvez aí um pouquinho de receitas, né? Receitas da empresa. Vamos falar um pouquinho de história, vamos falar um pouquinho de podcast, vamos falar um pouquinho de como crescer nesse mercado, enfim, do podcast e também, né, e por que o podcast hoje está sendo um dos canais mais bem vistos, bem quisto, né, a nível mundial, beleza? E o nosso convidado de hoje, nada mais nem menos do que Thiago Marçal, o cara que é especialista e é fundador de umas maiores empresas aí hoje. Eu digo maior porque o cara já tem centenas, né, de clientes e clientes bons. E vamos lá, vamos de novo na virada. E o Thiago está aqui para a gente começar a sua história, conversar um pouquinho mais sobre a história do Thiago. Seja bem-vindo ao Pod Júlio. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho de podcast, de receitas, despesas, controles, Receita Federal e tudo que surgir nesse bate-papo aqui. E falando em Receita Federal, a gente tem um leão que não para de comer a gente, né? A gente está, inclusive, na fase de imposto de renda da pessoa física, que é a grande luz vermelha que acende para a Receita Federal, né? Nessa época do ano, até comento com o pessoal que é a hora que o escritório ganha um pouquinho mais de foco, né? Escritório de contabilidade. Mas as maiores e as mais importantes declarações ocorrem fora dessa janela de imposto de renda, que são para as empresas, né? Posso estar levemente equivocado no que eu vou falar, mas entendo que hoje a Receita Federal ela tem um foco muito maior em empresas, né, em grandes contribuintes, em grandes arrecadações, do que no pequeno, na pessoa física, né, no pequeno empresário, ou no autônomo, ou até naquele contribuinte que só declara, né, e está registrado CLT em alguma empresa, trabalha como colaborador. Mas é um momento que de fato dá uma agitada no escritório, a gente tem prazo, o pessoal vem com pastinha debaixo do braço, cheia de documentos, cheia de dúvida, alguns morrendo de medo, outros um pouco mais seguros, né? Mas é um momento legal, assim, a gente tem uma dinâmica diferente no escritório. E falando aí sobre isso, já vamos entrar nessas pautas, né? Mas assim, ó, uma opinião minha, né? E talvez seja da maioria dos empresários, né? Nós pagamos 2 vezes o imposto, né? Nós pagamos como empresa, que aí é no total, sim, e a gente paga também do nosso físico, né? Sim. E aí eu pergunto, isso é justo? Será que isso é justo? Pois é. O Brasil, ele é caracterizado por ter uma das cargas tributárias mais altas do mundo, né? A gente tem aí a reforma tributária chegando, a gente está num período, inclusive, de transição nela, para tentar compensar um pouquinho essa fama. Eu acredito que não vai resolver muita coisa, vai só mudar um pouquinho as configurações de imposto e tudo mais, mas ainda vamos pagar bastante imposto. E sim, a gente paga, muitas vezes duplicados, né? É bem comum. Existem caminhos tributários, né? E todo contador, todo bom contador, ele precisa mostrar para o seu cliente quais caminhos existem, quais são mais seguros, outros menos, né? E para que não haja bitributação, né? Hoje as empresas, a grande parte delas são tributadas pelo seu faturamento, né? Então quando a gente fala de empresa, entrando um pouquinho mais técnico, existem basicamente 3 regimes tributários hoje que se aplicam a CNPJs, né, a empresas. Então a gente tem o Simples Nacional, pega a grande maioria das empresas é do Simples Nacional, né, que são pequenas e médias empresas. Então o restaurante da esquina, aquele varejo que não tomou um grande porte ainda, enfim, pequenos negócios, que é o que fomenta, né, a economia do Brasil. E aí, subindo um pouquinho o nível, a régua, aí dos médios para os grandes, aí a gente começa a alternar entre o regime de lucro presumido e lucro real. Ambos
né? Todos esses 3 regimes que eu mencionei, eles têm como um fator principal ali o faturamento como base de cálculo de imposto. Mesmo pagando imposto sobre o seu faturamento, principalmente no lucro real, você ainda paga imposto sobre o lucro, né? Ou seja, pagou 2 vezes dentro do mesmo ciclo tributário. Mesmo que você consiga ter lucro após toda essa surra tributária que você levou na empresa. O cara ficou um escravo, quase isso. Exato. Mesmo que você consiga ainda, né, passar por isso, e muito empresário com muito mérito consegue trazer lucro para sua pessoa física, se você trazer de forma errada, ainda você corre o risco de pagar imposto de novo. Então, é muito importante estar bem assessorado, ter esses caminhos tributários muito bem pavimentados e bem explicados, né, pelo seu assessor contábil, para que você pague de forma justa, né, mas o menor imposto possível, né, pagando ele na integralidade, mas de forma mais eficiente possível. E é esse o propósito que a Marsal tem trabalhado, sabe, é tentar acender as luzes nos caminhos, deixar o próprio cliente escolher, né, a gente sugere, a gente não obriga o cliente a seguir, mas a gente sugere caminhos mais eficientes, seguros, em conformidade com a Receita Federal, visando, né, que sobre mais, que o cliente, a pessoa física dele, a família, os funcionários tenham mais proveito financeiro em cima de uma operação empresarial. Acho que esse é o grande propósito, deve ser o grande propósito de todos os contadores, né, mas é uma dificuldade, é dinâmico o ambiente tributário no Brasil e nem sempre, né, tem muita gente que paga imposto a mais do que deveria, às vezes sem saber. Porque assim, ó, eu, na minha opinião, eu vejo como um imposto, esse negócio de porcentagem, né, que o governo sempre faz, que a empresa, quanto mais a empresa ganha, mais a empresa, né, devolve o imposto. Só que daí eu vejo o seguinte, ok, beleza, até aí tudo bem, mas vamos lá, eu pego o meu cartão de crédito pessoal, vou no mercado, eu estou pagando imposto de tudo que eu compro. Eu vou comprar um carro, eu pago imposto. Quer dizer, se a minha vida, a empresa já pagou imposto, vamos lá, então teoricamente a minha empresa ela pagou imposto, né, dos funcionários, ela pagou imposto né, ela já pagou o imposto do funcionário, ela já pagou o imposto do faturamento total, né, que é sobre o líquido, né, sobre o valor bruto, da nota fiscal. Nota fiscal, né? Então ali o cara já retém, e eu vejo que o cara é praticamente meu sócio, ou mais que meu sócio. Ele é um sócio. Porque se ele reter 20%, às vezes tem empresa que não lucra 20%. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele fatura 500 milhões mês, tá? Se a gente pegar 500 milhões mês e tirar aí 150 milhões... que a galera fala assim, mas o imposto é baixo. Com 150 milhões, para você que não sabe, é quase uma mega sena todo mês, né? Ou quer dizer, uma mega sena da virada. Perfeito. Que o leão vai lá e come. Só que daí esse empresário vai ter que pagar depois o imposto sobre os funcionários, ele vai ter que pagar imposto depois da pessoa física dele, e da compra de cada coisa que ele vai comprar, ele vai pagar imposto novamente. Exatamente. Quer dizer, ele paga, na minha opinião, acho que eu pago umas 4, 5 vezes aí. Imposto para tudo que é lado, né? Por isso que é bom um planejamento bom, assim, de ter em vista tudo que você quer fazer, tudo que você quer comprar, quer expandir, quer contratar, para a gente estudar melhor o caminho para você evitar pagar tanto imposto assim. Tem caminhos que você consegue otimizar, mas realmente, numa simples compra no supermercado, você está pagando imposto, você nem enxerga, né? Está pagando o produto cheio, está recolhendo imposto ali. Trabalho assalariado, CLT, registrado, está pagando imposto. Só olhar lá no Olerite, tem imposto de renda, tem INSS, tem FGTS que a empresa recolhe para você. Então, em todas as cadeias hoje, seja um indivíduo de forma passiva trabalhando o CLT, ou um empresário, né, buscando crescer, buscando faturamento, buscando fomentar o seu negócio, vai ter imposto embutido. E é um sócio. Receita Federal hoje, e não é só a Receita Federal, né? Quando a gente pensa em imposto, a primeira coisa, o primeiro órgão que a gente lembra, Receita Federal do Brasil. É o grandão, né? Depois vem os menores. Mas a gente tem a Receita Estadual, né? Tem a Receita Municipal, e cada um com o seu alcance, com a sua alçada, mas todos são sócios, e eu brinco que assim, são sócios que não participam só no lucro. Independente se você vai ter lucro ou prejuízo, ele está tirando a parte dele. Mesmo que você não pague, ele vai te cobrar em algum momento, ele não esquece da dívida. Então assim, ó, não sei se é verdade, aí você que já é da área me corrige. Mas assim, a maioria fala que normalmente, né,
a gente trabalha, sei lá, 4 meses, 5 meses no ano, né? Para pagar imposto. Isso é verdade ou é um mito? Como é que é? É verdade. Eu não tenho exatamente a proporção, mas eu diria que dos 12 meses trabalhados, pelo menos uns 2 ou 3 meses você está pagando só imposto. 2 meses só para o governo. Só para o 100% governo. por aí. Empresário paga muito mais, né? Sim. As alíquotas que incidem sobre a empresa, principalmente empresas grandes, é muito alta. Né? Pra você ter uma ideia, a Receita Federal ela tem um grupo, uma categoria dentro da estrutura dela de grandes contribuintes, onde ela dedica uma equipe exclusiva só para olhar esses contribuintes. Então, se existe essa estrutura, assim, a arrecadação é muito forte, né? É muito grande e precisa ser monitorada para que não haja caminhos também, às vezes, arrojados ou não adequados, né? E muito contribuinte, ele tenta seguir por caminhos, às vezes, não seguros para não recolher imposto. Então, é bastante imposto que se recolhe. O Brasil é um grande arrecadador. O Brasil, os estados, os municípios, todos recebem muito dinheiro. E a gente também recebe imposto, né? Na educação, a gente recebe de volta, né? Sim, isso é retribuído, né? De certa forma. Às vezes não proporcional, a gente sempre tem esse sentimento, né? Deveria ser um pouquinho mais, né? Deveria ser Eu um acho que se pouquinho não mais. tivesse um pouquinho dos 5 dedos, né? Aliás, 4, né? Exatamente. Exato. Dos 5 dedos, não sei, né? Às vezes 4 dedos já dá conta de levar uma 4 bolada. é suficiente. Mas... ali passando a mão na verba, né? Eu acho que a coisa dá, né? E se retribuir, né? Eu acho que o ponto não é assim, quanto que eu recato, mas quanto que eu devolvo, né? Então, eu vejo assim, se a educação... Tô vendo investimento, né? Se tá vendo investimento, por exemplo, a nossa rua aqui, por exemplo, levou 25 anos para ser recapeada. Então, assim, 25 anos de coletar o imposto para fazer uma melhoria na rua, acho que é muito tempo, né? Então, outros, né? A gente vê assim, não sei se é pelo a contabilidade deles se é diferente, mas outros bairros, né, mais nobres, por exemplo, já tem isso com uma constância maior. Ou às vezes o projeto que é executado é um projeto que traz mais eficiência a longo prazo. Exato. Né? E aí não tem tanta deformidades e percalço nas ruas, nas calçadas, e isso dura mais tempo, né, para não ter que fazer uma nova obra. Mas falando agora um pouquinho da Marçal, né, me conte... Vamos falar um pouquinho do teu podcast, Perfeito. Que está sendo legal, eu tenho visto assim, e a galera tem gostado bastante. Fala um pouquinho da claro. Ideia de vocês do podcast. Claro. Fazendo um gancho, que a gente estava falando de imposto, a primeira sensação que muitas pessoas têm quando a gente fala, você precisa procurar um escritório de contabilidade, precisa de um contador, é imposto. Vou ter que achar um contador, vou ter que pagar mensalmente para ele gerar uma guia de imposto para mim. E o contador vai muito além disso. Né? É uma impressão que ficou, um histórico que ficou na carga, né? nas costas do contador, de que o contador, basicamente ele e a sua equipe, eles estão ali para apurar o imposto para você e te mandar uma notícia ruim lá todo mês, né? um boleto para você pagar. E o trabalho do contador ele pode ir muito além. Claro que tem muitos escritórios que gostam de fazer esse feijão com arroz e sobrevivem assim há muito tempo. Mas acho que hoje a contabilidade ela está sendo estruturada para que o contador, os assessores contábeis consigam ir muito além. Então hoje, por exemplo, no escritório da Marçal Contabilidade, a gente consegue direcionar o negócio para um caminho diferente, a gente consegue conectar parceiros. Então, a gente recebe um cliente que está com um projeto de abrir um restaurante em determinada região. Poxa, a gente tem um cliente que tem seu escritório sediado próximo. Poxa, a gente conecta, olha, é um potencial cliente, tem bastante funcionário, você pode fazer um convênio, né, uma parceria. Então, sem contar que a gente pega modelos de negócio parecidos para também dar dica. Então, assim, você tem um projeto de um restaurante para abrir aqui em Curitiba ou em qualquer outra região, está se batendo em alguma questão, poxa, Thiago, eu não sei como é que eu vou apurar meu lucro, né? Como é que eu faço para saber quanto que o prato vai estar custando, como que eu faço para saber meu custo. Vamos ver como é que outros restaurantes fazem, né? Então a gente pega modelos de clientes, não que a gente quebre o sigilo, né? Mas a gente vê boas práticas e traz. Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que o contador ele tem o poder de fazer, porque escritórios de contabilidade geralmente tem uma variedade grande. Para ele funcionar, ele tem que ter uma quantidade boa de clientes embaixo, subsidiando financeiramente, né, o seu funcionamento.
E com isso você tem acesso a muitos empresários que têm ecossistemas de empresas em variados nichos e que boas práticas acontecem, né? Então eu acho muito legal isso da gente pegar o modelo que dá certo, trazer para aquele cara que quer investir num negócio que para ele é novo, né? Mas a gente já conhece um que já funcionou. E assim a gente se torna uma contabilidade, um contador um pouco mais consultivo. Um parceiro de negócio mesmo. Então você pode contar, não é só imposto. Imposto, claro, é o nosso forte, mas a gente consegue bastante além. E fazer o negócio dar certo, né? Porque eu acho que eu sempre falo assim, o maior intuito do contador é fazer com que essas receitas do cliente, né, seja adequada a ponto que a empresa dele não quebre no primeiro ano, né, como diz o outro, né, porque esse cliente que hoje ele começou com um restaurante, amanhã ele pode ter uma franquia. Se a coisa realmente, né, vai dar certo e vocês, né, como empresa, torcem para que isso, né, aconteça, e além de torcer, ajuda, né, o cara, né, a fazer com que esses cálculos sejam mais viáveis para que ele realmente tenha sucesso. Prospere, né? Prospere, né? Acho que prosperidade tem que estar em todos os segmentos, né? Exatamente. E assim, o que eu percebo, quando você, como contador, se torna um pouco mais consultivo do que operacional, né? Operacional ele vai funcionar, mas nos bastidores, né? O cliente não precisa participar, ele só precisa que tenha entrega, né? Que a gente não atrase as guias para ele recolher, não atrase os olerites dos funcionários. Tudo isso funcionando, você também, acho que o contador de hoje ele tem que ter esse viés consultivo, de ter tempo na agenda para chamar o cliente para tomar um café e falar, cara, como é que tá o teu negócio? Poxa, estou estagnado, queria aumentar o faturamento, não consigo, tá dando um pouquinho de lucro, estou bem, mas eu queria seguir um caminho diferente. Às vezes ele na operação, mergulhado, né, na sua empresa, sei lá, seja no seu comércio, na sua prestação de serviço, na sua construtora, em qualquer nicho. O empresário geralmente ele mergulha de cabeça e ele não consegue, em determinado momento, olhar o macro. E a gente está com a cabeça um pouco mais fria no escritório para essas coisas e consegue às vezes dar dica. Como eu falei, conectar parceiros, falar, poxa, olha, eu tenho um cara que quer investir num negócio novo, talvez se você estiver precisando de um investidor, eu consigo te indicar um. Isso é legal. Eu acho que isso é o que hoje a Marçal Contabilidade tenta trazer. Ferramentas de captação, ferramentas de negociação de dívida, produtos financeiros que façam o seu negócio alavancar, linhas de pensamento de alavancagem de receita. Então, você tem um prestador de serviço, ele, poxa, a minha prestação de serviço está vinculada a mim. Então, se eu preciso tirar 3 dias de folga ou uma viagem, a minha empresa vai ficar 3 dias no mês sem faturar. Como que eu mudo isso? Geralmente médico é assim. Sim. Como é que eu mudo isso? Como é que eu vou conseguir planejar minha aposentadoria se a receita do meu negócio depende da minha presença, né? Se ele não estiver ali, a coisa não funciona. Exato. Então, assim, essa troca de ideia, essa troca de preocupações é onde eu acho que hoje o contador ele se encaixa bem. Às vezes melhor do que um advogado, né? O vínculo de contador, ele é tão forte, né, de confiança com o cliente, desde que ele consiga estabelecer esse vínculo, é tão forte quanto um bom advogado, né? A gente tem a tradição de que todo grande empresário tem um advogado de confiança. Mas ter um contador de confiança também é tão importante quanto. E o contador também pode ser protagonista. Porque, nesse como diz outro, né? O contador nada mais é do que o cara que sabe o quanto você ganha. na real da coisa, né? Sim. E aí você fala em prosperar, né? Então, assim, cara, às vezes o cara pode ter lá entrada de milhões, mas não tá ganhando os milhões. Então ele tá deixando o resto tudo na falta de organização. E aí vocês conseguem ver isso com um olhar de fora. E é mais comum do que se imagina, né? E esse negócio eu sei como funciona, é complicado. Por isso que a maioria das empresas quebra no primeiro ano, né? Sim. Quando abre ali, ou porque às vezes o cara fala assim, não, o negócio não deu certo. Não, se é o mesmo segmento de um monte de outros que está dando certo, por que o teu não está dando certo? Então o problema não está nos outros segmentos, não está em todos os restaurantes, não existia restaurantes, um exemplo, né? Exato. Porque todos quebrariam, né? É o teu que está com tá com alguma dificuldade específica, né?
Às vezes é algum ajuste fino, né? Às vezes é um ajuste fino que tem detalhe, que ser né? Como os outros são detalhes, são pequenos. Exatamente. E o legal assim... Vamos tomar um café? Já aproveitando nisso, você prefere um Cerrado Mineiro ou você um Supremo daquele bem forte? Pode ser o Cerrado Mineiro. O Mineirinho, vamos pro Mineiro. E puxando esse assunto, né, Júlio, a questão do podcast, ela vem para somar isso, porque através da ferramenta, o podcast hoje ele se tornou uma ferramenta de comunicação muito boa, né, e é um custo extremamente acessível, né, é um mito a gente achar que vai custar muito caro, não, você consegue customizar, ter esse projeto dentro da tua empresa, né, e foi o que a Marçal fez, então a gente resolveu criar o podcast para trazer empresários, inclusive de fora, que não são clientes da Marçal, para compartilhar com a gente cases, o que ele fez para dar certo, né, qual o caminho que ele seguiu, ou alguma dificuldade que ele teve, ou talvez ainda tenha, e que ele ainda não conseguiu resolver. Então, com o podcast, a gente consegue ouvir, compartilhar histórias e deixar isso arquivado, né, disponível para quem quiser assistir. Em algum momento vai vir uma outra pessoa conversar com a gente no podcast com a solução daquele episódio anterior, né? Ou com uma solução para isso. Isso é o mais legal. Isso é o mais legal, né? Fazer um barulho aqui pra gente, né? Porque esse cara, quando começa a fazer barulho aqui, não haja microfone, né, Matheus? Rapaz, não é fácil. Então a ideia do podcast da Marçal foi essa, assim, a gente ter esse canal de comunicação disponível para clientes e não clientes, ou seja, disponível para quem quiser assistir, abordando assuntos empresariais, trazendo pessoas, e empresários assim, de diversos tamanhos, empresários, prestadores de serviços com ferramentas e soluções. Obrigado. E a ideia é que isso se torne um canal conhecido, né, e que seja uma referência para os empresários da região de Curitiba e a nível Brasil também. A gente percebe assim, ó, que na comunicação, né, a gente precisa realmente, na comunicação, trazer vários pontos, né, seja ele na ordem empresarial, seja ele na ordem de histórias, né, de conectividade, enfim. Porque hoje a gente vê que o podcast ele é um formato diferente, né, que ele não saiu daquele jornalístico, daquele negócio que tem que ser... São histórias, são coisas que acontecem no dia a dia, são dores, né, de empresários, são dores de personagens, e às vezes são coisas que, ok, o cara fez, deu certo, é legal, bacana, e a gente sabe que o podcast nada mais é do que trazer esse engajamento, né? Sim. E aí o Me Conta, né, o Me Conta Cast, né, já começou a fazer essa pegada aí com bastante personagens interessantes, que eu já estou acompanhando. Exatamente. A ideia surgiu, né, uma conversa que a gente teve com um dos clientes lá no nosso escritório, que ele comentou, cara, o empreendedorismo para mim, né, ele tem uma rede de construtoras, ele falou, o empreendedorismo para mim ele é solitário. Então, às vezes eu me bato com alguma questão, alguma dificuldade, ou tentando achar uma solução para o meu negócio, e eu não tenho com quem conversar. Queria ouvir alguém falando um case parecido, algum empresário que tenha trilhado algum caminho parecido, e não tenho. E eu acho que o podcast ele se encaixa exatamente aí. E é uma necessidade, se você for pensar bem, de todo empresário. Todo mundo que vai abrir alguma coisa, seja o que for, ele quer ouvir quem já abriu, qual experiência teve, qual dificuldade, quanto tempo o negócio saiu do zero ao número que ele tem de meta. E o podcast é legal porque você consegue ouvir a pessoa contando a história dela. É diferente de você assistir um vídeo pronto no YouTube com aqueles... que hoje tem muito, né? O guru do conhecimento lá, o cara que te dá a receita do sucesso, né? Compre o livro, faça o curso, suba a montanha que você vai aprender. É diferente. Quando você ouve... Eu recentemente ouvi uma entrevista se eu não me engano, era vice-presidente do iFood. Ele falando de inteligência artificial. E eu estava pensando, né, em como explorar mais a inteligência artificial no escritório, quais ferramentas a gente poderia vincular a ela para, enfim, a gente tem que se conectar a coisas que funcionam, né? E ele compartilhou com a gente lá nesse podcast um case do próprio iFood, onde ele falou, cara, eu assinei a versão tal, que não era uma versão que eu assinava, mas eu gostei dele dar essa dica, porque daí eu acho que aquela versão é mais apropriada porque eu busco. Sim. Poxa, quando eu assinei, eu criei agentes, criei uma equipe toda dentro da ferramenta e
soltei um seguinte prompt e deu certo, funcionou. Falei, cara, que bom que eu ouvi isso, vou tentar. Então eu ouvi um case, trouxe para minha realidade. Provavelmente eu não ia encontrar isso num livro, não ia encontrar isso num curso, ou eu ia ter que perder muito mais tempo buscando essa informação. Então eu acho que o podcast ele é bom por isso, sabe? Você conseguir ouvir, muitas vezes empresários de tua referência. Você fala, cara, sempre admirei esse cara, gosto do jeito dele, vou ouvir o que ele tem para dizer. Alguma coisa vai servir para mim. E aí você falou de história e realmente as dificuldades, né? Porque assim, nas histórias a gente sempre tem as dificuldades do cara e depois teve, né? Ali hoje aonde ele realmente chegou e, né? Onde ele está e onde ele pretende ir ainda. Sim. Teve a história aqui do cara da Branco. Branco é aquela... motores, né? Motores branco, eu esqueci o nome dele agora. Uhum. E ele teve de um cliente nosso e ele falou assim, cara, eu achei interessante a história dele e a colocação. Não sei se foi ele que contou, mas ele contou aqui e quem que foi o protagonista dessa história. Mas ele comentou assim, que a empresa da gente basicamente é um barquinho tentando atravessar um oceano. Olha, a história foi bem assim. E aí o que acontece? Sempre... o barquinho ele vai ter aquela maré forte que está quebrando, né? Ali na beira do oceano ali, ela está quebrando. Sim. Né? Ali, aquela quebradeira, né? Sim. Então ele coloca o barquinho dele 10 metros para frente e ele joga de volta. Coloca 10 metros para frente e joga de volta. E aí... o cansaço vai vindo, né? E o cansaço. Falou, cara, não acerto nunca, né? Aí ele vai ter que colocar esforço para ele passar aquela quebradeira, aquela arrebentação das ondas. Só que daí, quando ele passou aí ele falou assim, cara, agora tem aqui agora o meu capital, agora eu tô mais tranquilo, né? Aquela onda não me joga mais para trás. Mas agora é o seguinte, eu tenho um oceano inteiro pela frente para atravessar. E agora que vem a pior dificuldade, não era lá. Porque agora o meu barquinho não vai chegar nesse oceano, atravessar esse oceano nunca. Eu vou ter que transformar esse barquinho em um transatlântico ou sei lá, né, deixar ele um cargueiro. Eu vou ter que deixar ele com um porte maior para conseguir atravessar, porque as ondas que virão lá são mais fortes, são muito mais fortes. E eu tava pensando que o que eu tava fazendo lá atrás era tão forte e na verdade não era só um começo do problema. Exato. Mas quando você chega nesse meio do oceano, você percebe que ali só trafega os grandes. Exato. E aí o network entre os grandes proporciona grandes coisas. Network hoje. Entendeu? Aí então ele falou assim, cara, aí é o seguinte, você encontra outro naviozão, outro cargueiro, que também tá ali junto com você. E ele te vê, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Como é que, né? Então aí a conexão entre eles é muito maior, traz muito mais resultado do que aquele que você tava... né? No começo da história ali da empresa. Sem contar que a jornada fica boa, né? Você começa a conhecer pessoas interessantes que passaram por dificuldades parecidas ou até piores que a tua. E eu acho que a jornada começa a ficar mais interessante. Passou da arrebentação, vale a pena. Faça esforço. Para quem está pensando, né, em abrir seu CNPJ, em abrir sua empresa, tirar seu projeto do papel, se joga. Vai enfrentar a arrebentação, vai, mas depois que passar vai valer a pena. Vai conhecer pessoas novas. Acho que um mundo novo se abre, né? Com certeza. Você também é empresário, a gente sabe que o começo sempre é difícil, mas a partir do momento que você consegue ter um mínimo de um concreto armado, né, uma empresa de pé, as coisas mudam, as coisas começam a acontecer, às vezes, de forma passiva, às vezes, né? Então, quantas vezes a gente já dormiu preocupado, fala, poxa vida, precisava aumentar um pouquinho meu faturamento para eu conseguir ter um pouquinho mais de estabilidade, eu conseguir dar aquele passinho a mais que eu quero. E às vezes do dia para a noite aquele pouquinho de faturamento que você estava tanto batalhando, ele acontece sem você esperar, né? O legal do empresário é isso, né? De ser empresário, que você tem que estar pronto, com a tua estrutura pronta, aberta, e com boa energia, né? E energia o tempo inteiro, né? Energia o tempo inteiro. Vejo assim, eu vejo por mim, eu sou um cara que eu não paro nunca. E quando eu aprendi, já viu aquele lá, tem o primo rico e o primo pobre, né? Então, sim, assim, nas conversas deles, nos podcasts que eles vão, eles sempre falam isso. E eu peguei uma coisa interessante, que é o que eu faço. Que ele falou assim, de investimentos. Estava falando de investimento e tudo mais.
Aí o primo pobre falou o seguinte: se você não investe na sua empresa, se você deixa de investir na sua empresa, a tua empresa não cresce. Eu falei, cara, mas como assim? Eu já faço tudo pela minha empresa. Não, mas você tem que continuar investindo. Daí ele comentou, tem duas formas, né, de você investir. Ou com capital, né, financeiro, ou com capital humano. Eu falei, capital humano? Ele falou, cara, em vez de você investir lá na bolsa, em qualquer outra coisa que vai te dar uma renda, faz uma reforma. Muda as cadeiras do restaurante. Faz uma coisa, pinta a fachada, faz uma diferença ali que atrai mais público para você ter mais resultado financeiro. E parece mágica, né? É só fazer que funciona. E funciona, porque assim, tudo na vida, primeira coisa, a gente vai pelo olhar, né? Se a gente olha, legal, primeira coisa, você bate o olho, né? O cara tá passando ali no dedo, ali no Instagram e tal, de repente, opa, isso aqui chamou atenção, o layout chamou atenção, aí depois, né, alguns segundos, o conteúdo. Então, hoje, assim, você tá passando no restaurante, primeira coisa, você vê a fachada. Exato. Aí, legal. Aí você vai, é o atendimento. E aí depois você vai ter que experimentar aquilo para ver se realmente é bom. E quando você tem esses três segmentos muito bem alinhados, que eu acho que a gente estava comentando hoje já nos bastidores, sim, esses três elementos bem alinhados, é o sucesso. Completo. Você tem um pacote completo. Exato. Aí a prosperidade vem, né? E a dificuldade, eu acho que da maioria, é chegar nesse pacote completo. Porque aí você entra naquela tal de dependência. Por exemplo, você é o CEO da sua empresa, mas você depende de outras pessoas. E aí que vem, né, a empresa trazendo os personagens que vai te dar vamos dizer assim, essa sustentação, né, da tua empresa, que são pessoas que você confia, são pessoas que você fala assim, não, hoje eu posso viajar, que eles dão conta do recado. Exato. Né? E hoje na Marçal praticamente é isso que acontece. Exatamente. Eu acho que você falou tudo. Acho que são pilares, né? Você ter uma estrutura pronta e que seja adequada e visualmente aprovável, que isso é muito importante hoje. Eu li esses tempos que uma coisa que me chamou a atenção, e para mim ela é uma lei. Todo mundo gosta hoje ou de fazer negócio, ou de comprar, ou de se relacionar com coisas ou pessoas de sucesso. Isso é fato. Então todo mundo quer ser amigo do dono, ou quer, né? Ou quem me atende lá, eu gosto de ir naquele restaurante porque eu conheço o dono. Né? Uhum. O restaurante é bonito e eu conheço o dono. O atendimento é bom. Então assim, todo mundo gosta de ter relacionamentos, né? Então, quando você tem uma empresa bem posicionada, bonita, com a fachada nova, pintada, quando o cliente entra, ele consegue, não todo dia, mas assim, frequentemente ele conhece, ele conversa com o dono cumprimenta, ele tem acesso ao dono e ele é bem atendido pela equipe. Eu acho que é o pilar. Eu acho que essa regra se encaixa assim, em empresas desde que atendam clientes, pessoa física, pessoas jurídicas. Quando você consegue unir essas vertentes em qualquer escala de negócio, você tem grande chance de manter uma fidelidade muito grande, né? A gente pode falar de empresas multinacionais, onde o próprio presidente ou diretores, né, se relacionam com os clientes frequentemente. Ele tem uma boa estrutura, entrega, tem uma equipe de atendimento boa. Cara, é a receita do sucesso. Tendo isso, você pode, inclusive, de vez em quando, mas não proposital, cometer erros com esse cliente. Falhou. Poxa, falhei, cara, não consegui te entregar a tempo, errei. Mas, poxa, pelo nosso relacionamento, eu sei que você não vai ficar bravo comigo. Eu vou dar um jeito de consertar, você vai relevar. E a pessoa releva. Não, e são fatores que acontecem. A gente acha assim, não, porque não acontece. Eu tenho um cliente que ele vem todo mês de Santa Catarina, Rio Grande, aliás, divisa ali com Santa Catarina, para gravar aqui. Aí, o Roberto, né, professor Roberto, tá dá dica aí, professor. Ele fala assim, cara, uma hora vai acontecer. Vai acontecer. O problema é o seguinte, o que você vai fazer quando acontecer? Então você já tem que deixar assim, pronto, assim, tipo, vamos lá. Meu plano de contingência, né? Isso, qual é o segundo plano, né? Que nem o caso do paraquedas. Não, cara, se acontecer do paraquedas não abrir, eu tenho o segundo. Exato. Né? Aí o que acontece? Aconteceu com a gente. Acho que em 3 anos de estrutura de podcast aqui voltado para podcast, né? Que hoje é o nosso carro forte, aconteceu o quê? Que a gente pegou
né? Então, assim, existe uma regra, por meu conhecimento de profissional, já de 37 anos na área, seguinte, vamos fazer um processo que a gente não tenha falha. Então, por exemplo, a gente está aqui, mas em cima da gente tem 2 boom. Se falhar esses microfones, a gente tem 2 boom que está captando o nosso áudio também. Então, a gente não tem problema. Se eu der uma porrada aqui, né, por exemplo, vai ter um backup. Sim. Mas e quando esse arquivo for nas nuvens, né? Então, assim, a gente coloca um backup na nuvem e mantém no HD. E esse é um 2 sistema. Porque se um falhar, eu tô com o outro. Perfeito. Mas aconteceu um episódio aqui que não subiu. Não foi para as nuvens. E o HD deu pau. Quer dizer, são máquinas, hardwares, né? Aconteceu. Plugou, não li o HD. Plugou, não vou. Fizemos, né? Chama de recover, né? Recuperação. Fizemos recuperação. E aí na recuperação, porque o arquivo é digital, então veio montado uma parte do podcast com uma videoaula, num vídeo só veio parte do podcast com uma videoaula, com não sei o que, e virou uma bagunça, uma salada, câmera misturada, enfim. Não prestou arquivo. Poxa e aí Deus. o que você vai fazer? Isso é uma coisa que não que vai acontecer, mas pode acontecer. Aí ligamos pro cliente e falou, seguinte, infelizmente aconteceu isso nesse arquivo, não é, quer dizer, é falha de software e falha humana, porque não fizemos o segundo backup. A culpa é nossa. A culpa é nossa, cara. Tem que dar a cara a tapa e falar, a culpa é nossa. O que a gente faz para resolver? Não, vamos aí, gravamos de volta, não tem problema nenhum. O cliente foi super simpático, super legal, né? E aí, enfim, né? Conseguiu, então, conseguiu contornar. Contornou. Mas assim, tem que precaver, porque pode acontecer e vai acontecer. Né? Então, a ideia é sempre, quando acontecer, você, como os outros, vai ter que dar a cara a tapa, porque Exatamente. é o teu, né? Exatamente. Mas eu garanto que nesse caso que você teve isolado, você conseguiu contornar, você teve um plano de ação, você se preocupou pelo cliente, né? Provavelmente antes de você fazer a ligação, você deve ter queimado muito neurônio aqui. 3 dias, né? Tentando fazer tudo quanto é coisa. Exato. Então é isso que vale, porque daí quando você liga e conta a tragédia, a pessoa, o cliente, ele já sente, fala, cara, eu já percebi que você já tentou de tudo, você já se esforçou, você não está só jogando um problema no meu colo, né? Se você está me passando isso é porque realmente não tem muito o que fazer e vamos tratar da solução, né? Te conheço, sei da tua prestação de serviço, nunca aconteceu, nem comigo, nem com outros clientes. Então, assim, pelo teu histórico, pelo nível de confiança, tá tudo bem, vamos resolver junto, né? Isso, acho que isso que é legal. Acho que a prestação de serviço, principalmente prestação de serviço, ela tem que ter esse nível de confiança, esse histórico de assertividade, atendimento. O dono, ou a referência de dono, né, um presidente, ele tem que ter acesso e contato frequente com os clientes para manter esse laço de confiança, né? Fala, cara, me preocupo com o teu negócio, tô aqui para te ajudar, se aparecer algum outro problema a gente vai resolver junto e, poxa, errei, tentei de tudo, mas eu não quero te lesar, vamos achar uma forma, né? Sempre vai ter uma segunda versão ali que acaba descomplicando todos os lados, né? Exato. Então, hoje, fazendo um resumão de tudo que a gente falou aqui, eu acho que as pessoas, elas gostam, né, elas têm isso até inconscientemente, de fazer negócios ou fazer relações com pessoas de sucesso. E quando a gente se preocupa, quando a gente é prestador de serviço, se preocupa em atender bem, se preocupa pelo cliente, né? Se preocupa com o negócio dele, se preocupa em manter uma estrutura disponível e com bom atendimento, um lugar onde, uma estrutura física que ele se sinta bem e à vontade, eu acho que isso passa para o prestador de serviço uma imagem de uma pessoa de sucesso, né? A questão de ser pessoa de sucesso não literalmente com patrimônio elevado, acho que não, acho que assim, um bom prestador de serviço organizado, com uma estrutura sempre disponível, com histórico, ele é um empresário de sucesso. E falando de empresário, vamos falar um pouco de família? Vamos falar sim. Um pouquinho da... Não pode faltar. Não pode faltar, né? Porque são histórias que se conectam, né? Sim. Deixa eu perguntar, porque é o seguinte, normalmente as pessoas fazem um script e pegam lá aquela história inteira, né? Da vida do cara lá. Pô, sabe... Bom, se você já sabe, por que você vai perguntar, né? Exatamente. Essa é a pergunta, né? Então, se você sabe, por que você vai perguntar? Então, eu não sei, eu não faço. Esse foi um dos nossos motivos para criar o podcast, para isso ser uma conversa à vontade, né? Falando um pouquinho de família, eu queria saber um pouquinho, né, como que é o Thiago, como, né, casado, eu vi aliança, então eu já suspeitei, casado. Bem casado. Bem casado. Como que é a família? Fala um pouquinho. Perfeito. Thiago tem 35 anos,
casado com uma filha linda de 3 anos e meio, que é a Liz, casado com a Leila, e filho da Cida e do Sidney, né? Já trabalho, né? Sou contador há mais de 12 anos. O escritório da Marçal tem 5 anos de existência e sou contador graças à minha mãe, meu pai, esforço maior da minha mãe, né? Sou filho de pais separados e minha mãe se empenhou bastante para eu me formar, agradeço muito ela. E meu pai também teve uma contribuição nisso, mas minha mãe um pouco mais. E me formei, e o meu sonho sempre foi abrir escritório, atender clientes, né? Quando eu comecei a faculdade, trabalhei numa empresa de auditoria muito famosa, em 2, na verdade, com mais ênfase em uma, e depois eu migrei para uma segunda para ter um pouco mais de experiência. São empresas que a gente chama de Big Four. Peguei uma bagagem muito grande lá, tanto de atendimento quanto de nível técnico, né, de contabilidade, viajei bastante, participei de projetos na Itaipu Nacional, na venda do HSBC para o Bradesco na época. GVT, não sei se você lembra aqui da região de Curitiba, tinha GVT. Certeza. A GVT foi vendida na época, a gente participou do processo de DUI. E toda essa bagagem, um pouco antes da pandemia, eu já me sentia pronto para ter o meu próprio negócio. Mas faltava aquele empurrãozinho. E a pandemia, ela foi um divisor de águas. Para todo mundo, né? Para todo mundo. E na época eu era CLT, eu falei, poxa, acho que agora é um momento que dá para eu me arriscar a abrir meu próprio negócio. E não sei se era o momento adequado, mas para mim funcionou. Então a pandemia ela me fez me desligar do CLT, da jornada, da carreira, da estabilidade, né, que a gente sente quando a gente é funcionário, e abrir meu próprio negócio. No mesmo ano, coincidentemente, não de forma muito planejada, mas a gente engravidou da Liz e o projeto deu super certo, só foi coisa boa. Então minha filha veio ao mundo, eu com o meu escritório no primeiro ano, foi bom, né? Se superando dos dois lados, né? Porque filho, eu estou falando por experiência, a gente tem que se superar, todo dia é uma coisa nova. Exatamente. É uma história diferente. Eu costumo dizer que assim, o empresário no começo, na fase de arrebentação, que você comentou, ele trabalha com 2 cenouras, né? É uma na frente para ele buscar e uma atrás. Então ele não pode ficar parado. Então o espírito ali foi esse. Falei, poxa, agora eu não posso mais voltar para o CLT. Tenho que fazer esse projeto dar certo. E deu certo. Foi... Primeiro ano já consegui 2 clientes bons, que continuam inclusive na carteira de clientes da Marçal. E de lá para cá só foi crescendo. Eu nunca quis ter um escritório parecido assim com escritórios antigos, que só pensam, né, em entregas rotineiras, frequentes de impostos. Sempre tentei ser um lado um pouco mais consultivo. E é isso que a gente vem tentando, né, aplicar na Marçal Contabilidade. Fazendo muito networking, conhecendo muito empresário de diferentes nichos. Grande parte não é cliente, são pessoas que se conectam com a gente de forma muito consultiva, simplesmente para trocar sugestões, ideias, projetos, e nesse caminho a gente tem tido bastante sucesso, graças a Deus. E estamos só começando. E me fala um pouquinho como é que é o nome da filha mesmo? Liz. Liz. Eu tenho uma cliente chamada Liz. Esse nome não é fácil não, né? Porque é um nome mais... O que significa Liz? Liz, eu acho que tem uma referência de flor de lis. Ah, flor de lis. E ele tem um significado bíblico, né? Que é abençoada por Deus. Ah, legal. Mas a Liz é sapequinha, não? Como é que é? Faz 3 anos e meio é um desafio em casa, viu? É muita energia. Ela acorda... Contar um case que a gente comprou para ela um microfone, porque ela gostava de cantar e fazer performance, né, das princesas, da Disney e tudo mais. Ela acorda em torno de 6h30, 7h30. E geralmente, principalmente no final de semana, a gente tá dormindo nesse horário, ou quer dormir, né? Então ela acorda, ela vai no quarto com o microfone, ela liga, tem um alto-falante, e ela começa a cantar lá no quarto. Então ali é um spoiler de como vai ser o dia. É bastante energia, mas com muita saúde, graças a Deus. As crianças têm muito disso, né? Eu tenho a Rebeca e a Maria Alice. Engraçado que a Alice, ela, no começo, ela era bem sapeca. Mas depois não, as duas são bem amorosas, mas no começo ela é bem sapeca e tal, e agora hoje ela fica mais quietinha. Sim. Mas a Rebeca nasceu sempre sapeca. Ambas nasceram em estados de problemas global mesmo. Uhum. Por exemplo... pandemia, a Rebeca nasceu na pandemia, né?
Então... Nossa, imagina como foi horrível, assim. Foi punk o negócio. E a Maria Alice, se eu não me engano, era um mosquito que a mulherada não podia ser picado porque dava problema na condição do cérebro das crianças. Sim. Eu não lembro o nome do mosquito. Chikungunya. Zika vírus, chikungunya, sangue preto, sei lá o que. Os caras dão... E aí ambas nasceram nesses desequilíbrios, assim, só para deixar vocês preocupados, né? Cada vez mais, né? Mas a preocupação nunca acaba, né? Nunca acaba. Tá na escola, você fica assim, será que tá legal? Hoje mesmo, tá gostando, né? Ela foi andar assim, eu fui levar pra escola, de repente ela foi mancando. Falei, por que você tá mancando? Ah, porque no aniversário do amiguinho, que ela comentou o nome do amigo, eu machuquei o pé. Eu falei, cara, agora eu já tô pensando no negócio na cabeça, né? Chegar de tarde, quero dar uma olhada, né? Vai que virou o pé, essas coisas a gente não sabe, né? Sim, e a coisa, às vezes, nem sempre na hora que mostra o problema, né? Então as crianças sempre são... E gostam de deixar a gente preocupado, né? Porque nessa fase é uma gripinha, é uma febrinha que começa do nada, você nunca sabe o que é. Mas é uma fase tão boa, né? E tá passando, né? A minha, pelo menos, tá passando. E passa rápido. Eu faço o possível para presenciar, sabe? Sim. Tentando conciliar o escritório, né? Eu já, estrategicamente, eu moro perto para poder ter um dinamismo maior. Tento participar de pelo menos 1 ou 2 refeições todo dia com ela. E levar na escola, participar das reuniões, participar das apresentaçõezinhas. Então... passa tão rápido, né? Passa rápido. E já hoje a gente estava gravando sobre isso, porque assim, ó, tipo, a independência do filho, né? Enfim, tem gente que gosta de deixar o filho totalmente independente. E eu sempre falo assim, cara, é que eu vim de um lar, eu acho que bem parecido com o teu, que os pais, né, são separados. E aí a gente tem essa ideia assim, cara, o meu eu quero que seja diferente, né? Uhum. No sentido de que eu quero construir até que a morte separe, como diz, exatamente. como diz o negócio. Mas eu sempre vejo que a família, cara, por ser uma base, né, de tudo, a gente tem os problemas familiares, a gente tem as reviravoltas, às vezes os caminhos que você acha que é legal e nem sempre é. Sim. Às vezes você vai fazer um conselho que hoje você dá esse conselho e amanhã você repensa no conselho que você deu. Exato. E a criação do filho é complicado. Então tem gente assim, tipo, cara, a dependência, né, do filho, né? Então assim, tratar o filho com muita independência desde pequeno, eu não sei se isso é saudável, né? Até que ponto é saudável, né? Porque a gente, claro que a gente não coloca nas costas, né, do filho uma carga, a gente sempre quer assim, o melhor pro filho. Vai estudar. Então, assim, faz isso, faz aquilo. Aquela cobrança, porque a gente sabe que o mundo ele é cruel. Amanhã ou depois, sempre vai sobressair. Eu sempre falo assim, cara, sempre vai sobressair o melhor. Sim. A empresa, né, vamos pensar assim, a tua empresa não vai contratar o cara que não é tão bom naquele assunto. Sim. Ou qualquer outra empresa. Então, vai contratar alguém que seja bom naquele assunto. Perfeito. E assim, vice-versa. Você não vai escolher a pior pessoa para casar. Você vai escolher uma pessoa que, né, deu empatia e tudo mais. Exato. E a família, eu acho que é essa base. E aí, a gente falando sobre isso, né? Enfim, a gente chegou num contexto que, cara, sem família é complicado. Principalmente essa base, que hoje a gente vive num mundo muito moderno. Sim. Entre as famílias são... eu vou dizer multiespécies. Exato. Para não dizer outra coisa. Variadas e flexíveis, né? Multiespécie. Multiespécie é do Pet Dog. Beijo para as meninas do Pet Dog. Eu falei multiespécie, pode dizer, né? Porque... Mas acho que é exatamente isso. Eu não me vejo hoje assim. Acho que a estrutura familiar, para mim, ela é muito importante. Você saber que você tem uma estrutura familiar... por trás, acho que isso te dá uma base de confiança e amparo muito legal para você enfrentar qualquer dificuldade, né? Seja no emprego, seja em qualquer outro problema da vida. E a minha estrutura familiar é fantástica, assim, eu, minha esposa, minha filha, a minha mãe com a minha filha, sabe, a primeira neta dela. Eu tinha um irmão que a gente perdeu ele em 2017, então a minha filha veio e foi uma revolução assim na nossa vida, da minha esposa, da minha mãe, sabe? É lindo de ver e é muito gostoso quando você consegue, você trabalha para isso, na verdade, né? A gente trabalha para isso, a gente trabalha para proporcionar momentos, para ver eles felizes, dar conforto. E eu não acho que tenha assim um certo ou errado, eu acho que muito amor do filho, participar bastante, mas também manter uma disciplina. Tem que ir para a escola, tem que fazer as coisas na hora que tem que fazer,
tem que tomar remédio, tem que tomar banho, não dá para pular não etapas, tem como, né? não dá para passar muita mão na cabeça, mas tudo isso envolvido com muito amor, muito acolhimento, muito ouvido, brincando muito com a criança. Acho que eu gosto muito dessa parte de você ouvir o que ela tem para falar, brincar de boneca, brincar de slime, sentar no chão junto, ler livro, sabe? Acho que essa participação é importante. Sim, né? a única coisa que eu não gosto é do tal do slime, porque esse troço é grudento, rapaz do céu. Ontem mesmo foi um desastre lá em casa. Aí, Isso aí. tal da Moeba, aí ó, patrocinador, Moeba, aí ó. Cara, aquele troço é muito grudento demais e é muito ruim. Então, enfim, acaba sendo uma brincadeira que eu não gosto muito por ser pegajosa, né, basicamente. Dá mais uma água aqui, nego, por favor. Aqui não tem problema de parar, tá? Tá bom. Pra ele aqui, ó. Na garrafa não. Não, é com gás. Pode ser com gás, a Dani completa aqui pra mim. Eu não vou pra garrafa. Não, a dele é com gás. Esqueceu da outra? Com gás. Eu tô conseguindo sim. Deixa eu só sem. Faltou cor. Põe verde. E tudo isso, né, Júlio, acho que e a gente tem o privilégio, ser pai de menina é especial demais, né? Olha, eu não tenho menino. Na verdade, assim, eu queria... Eu por mim, eu queria ter um casal. Mas acho que é o sonho de todo mundo ter um casal, né? Sim. Mas, assim, as meninas, no meu ponto de vista, elas são mais... Pra nós, homens, né? Elas são mais carinhosas. E eu gosto... A Rebeca, principalmente hoje, ela vem, senta no meu colo. E quando começa a sapiquear, eu sempre... Vem aqui no colo do pai. Porque daqui a pouco ela não vai mais sentar no colo do pai, não vai ter mais esse... né? Vai mudar toda a questão. Você vai deixar de ser o favorito. Você vai deixar de ser o favorito. Daí já vem aquele pescoção, né? Tomara que demore, Tomara né? que demore. Não, que vem um pescoção bom, né, cara? Que vem aquele pescoção que você sabe assim, pô, esse cara é ponta firme. Eu acho que faz parte, né? Porque faz parte. A minha irmã mesmo pulou a cerca, né? Tipo, e ficou com o vizinho lá e o pai falou assim: não pode, esse não pode. Pode ou não pode? E aí, relacionar com o vizinho ou com uma pessoa querida, pode ou não pode? Claro que pode. Isso que esse cara seja gente boa, ponta firme. E que tenha bons nortes, né? Acho que isso é mais importante, né? Porque a gente quer escolher, veja bem, o melhor pro filho. Sempre. Só que nem sempre o melhor pro filho é aquilo que a gente quer. Exato. Porque assim, ó, eu tô falando isso porque assim, existe casos que às vezes o pai fala, não, você tem que casar com doutor, Sim. você tem que casar com fulano. Aí casa com fulano, que é o doutor, aí o doutor não tá em casa, aí o doutor... Trata mal, né? Trata mal, aí o doutor não sei o quê, passa 3 anos... Não era a melhor pessoa. Não né? era a melhor pessoa. Por Eu mais que ele acho. fosse uma pessoa assim, né, enfim, a gosto do pai, mas não era a gosto da pessoa, né? Exato. E aí a convivência não dá certo, enfim. Você sabe, Você sabe que eu ouvi uma entrevista de um filósofo, agora desses filósofos que navegam bastante por rede social, e ele falou uma coisa que fez muito sentido. Ele falou, ó, a nossa missão, né, como pai, como mãe, é criar o filho com o máximo de cuidado que a gente possa dar, de orientação, educação. E a prova real, se o nosso trabalho como pai e mãe foi bem feito, é um adulto que não dependa dos pais e que saia de casa e que te visite pouco, inclusive. Porque aí é sinal que você criou um adulto maduro, resistente, né, ao social de hoje, resistente ao mundo moderno e que criou a sua família. Se você conseguir criar, né, seu filho, sua filha, de modo a ele constituir uma família, ter uma rotina com filhos, com marido, com esposa, e que ele quase não tem agenda para os pais, é sinal que você acertou. Poxa, consegui criar um adulto no caminho certo, né? Seguir o caminho certo, tão certo que hoje ele quase não tem tempo para ver os pais, mas eu acertei. E ele pegou o caminho dele, né? Não depende, né? Não depende. A linha de raciocínio desse filósofo foi isso. É muito complicado quando você cria um filho e que tem uma dependência nos pais, não só financeira, né? Uma dependência muito forte assim nos pais. É sinal que em algum momento você não reforçou alguma coisa, né? Porque hoje, no meu ponto de vista, não sei se essa geração, né? Essa geração, eu não vou dizer que elas são fracas, né? É uma geração que elas são mais... também não seria mimada a palavra certa, sim. Mas elas são diferentes, porque é o seguinte, quando você pega um personagem mais antigo, sim, que a vida dele foi paulada, existe um ditado seguinte, quanto mais você bate, mais você aprende. No que sentido? Por exemplo, o cara vai abrir uma empresa,
ele errou, ele depois, descobrindo onde que ele errou, ele vai acertar na outra. E vai Se fazer não de novo. ele vai fazer uma outra e vai tentar de novo. Se ele Exato. errou naquela, ele vai tentar de novo. Quando ele acertar, ele vai falar, cara, eu já sei tudo que deu errado lá na outra, não vou replicar isso nessa empresa. Exatamente. Então ele apanhou bastante. Isso foi o dizer de apanhar, né? E na vida da gente, basicamente, assim, a gente apanha com o quê? A gente apanha nas dificuldades das coisas, apanha na dificuldade financeira, porque às vezes o pai não tem dinheiro para bancar Sim. ali a faculdade do filho, e ele vai apanhar na vida. Exatamente. A vida vai dar um jeito de calejar as costas dele a ponto de que quando ele chegar lá, ele vai chegar lá um cara firme, né? Agora, hoje, essa geração nossa, né, de agora, é uma geração mais... Menos exposta. Menos exposta, menos cobrada, talvez seja isso, né? Menos cobrada, porque antes o pai cobrava, ó, pai, eu quero... Não, você vai pra escola, de tarde, de manhã você vai trabalhar com o pai. Entendeu? Hoje não pode. Hoje criança com, vamos lá, adolescente com 18 anos, vou dizer adolescente, Sim. porque com 30 anos os caras estão morando aí na casa dos pais. Sim, sim. Então, sim. eu vou dizer adolescente com 18 anos, não querem esse comprometimento com a vida. Exato. Eu acho que é basicamente isso. Então, por isso que se torna um pouco mais, né, à vontade, e aí a coisa não tem mais esse comprometimento. Mas sabe que é um assunto muito bom. E polêmico, né? Polêmico, porque a gente na figura de pai, de mãe, a gente fica pensando, a gente se preocupa no fundo com isso, né? Porque os nossos pais, né, os avós dos nossos filhos de hoje, tiveram, a grande maioria, pelo menos, tiveram uma vivência de vida muito difícil, né? Nem todo mundo teve uma vida, nem todo mundo não, a grande minoria Sim. teve uma jornada fácil. Então, a jornada difícil deles proporcionou para nós, filhos, consequentemente, uma jornada também não muito fácil, né? A gente foi um reflexo. E para nós, você olha no espelho e fala, cara, foi difícil, minha mãe trabalhou bastante, meu pai também, e, poxa, eu vou tentar me distanciar um pouquinho disso para que seja um pouquinho diferente para o meu filho. Só que aí para o filho, ele já teve um processo muito mais fácil. Não teve tanta resistência, exposição à dificuldade. E aí qual que vai ser o futuro desse adulto, né? Como é que esse adulto vai pensar no filho dele, né? Porque ele já teve uma jornada fácil, né? Será que ele vai conseguir manter essa estrutura para que tenha mais facilidade para o neto, né? Para o filho dele? Então são ciclos, eu diria até da psicologia, né? Que a gente não consegue navegar muito bem, mas é meio imprevisível, né? O que vai acontecer. E basicamente a gente não tem esse norte, né? Porque normalmente a gente pega uma referência do que a gente tem mais atrás, né? A nossa vivência. A nossa vivência, né? Aí só que os filhos já nascem não tendo a dificuldade que a gente teve no começo. É outra jornada. Aí é outra jornada. Só que aí, a gente que passou pelas poucas e boas, a gente fica pensando no futuro dele. Ó, cara, se você não for... Hoje eu mesmo estava pensando sobre isso. Se você não for duro com você mesmo, para você aprender as coisas, para você querer fazer as coisas, porque às vezes a gente tem que ficar forçando. Ao contrário de quem que gostaria de estudar, não tiveram oportunidade porque teve que trabalhar cedo. Exato. Hoje as crianças têm as oportunidades que a gente dá, a gente propicia essa oportunidade de poder bancar esse colégio, né, essa estrutura melhor, só que aí não tem esse jogo duro que é ele da não vida, tem essa né? preocupação, Não né? tem, que a né? gente percebeu que é importante, né? Eu escutei um podcast esses dias, um entrevistador perguntou, abordando exatamente esse assunto, e o cara deu um exemplo que faz todo sentido. Ele falou, olha, hoje eu tenho mais condição financeira, então para os meus filhos eu tento dar o de melhor. E quando eu era criança, meu sonho era ter um carrinho de controle remoto. Não sei se você já ouviu essa. Não. Aí ele falou, poxa, aí eu fui lá e comprei o melhor carrinho lindo, controle remoto, coloquei pilha, fiquei muito animado. Levei para casa, entreguei para os meus filhos, um para cada um. Falei, olha que demais esse brinquedo, aproveite e brinque. Eles ligaram, brincaram 2 minutos, jogaram no canto. Eu fiquei indignado. Por quê? O carrinho era o sonho dele, não é o sonho dos filhos. Os filhos já não têm aquele sonho, não tiveram aquela vontade. Então, isso é a grande chave, né? Os filhos não vão ter a mesma visão, as mesmas preocupações, a mesma relevância de o quão importante é estudar, o quão importante é
eu seguir uma jornada, né, de me formar, ter uma profissão, eles não têm eles não conseguem enxergar, e não é culpa deles. Eles não estão sendo expostos a dificuldades, porque a gente não deixa, né? Com certeza. E a conversa tá boa, mas Boa estamos demais. chegando no final aí desse episódio, né? Sim. Obrigado por ter vindo. Antes Imagina. de mais nada, deixa eu te dar uma lembrança. Não acredito. Uma lembrancinha, lógico. Poxa, muito obrigado. Pode abrir para você, Muito né? Ao vivo e a obrigado, cores. Júlio. Um prazerzaço estar aqui, papo excelente. Falar ao vivo e a cores é antigamente, né? Porque a galera dessa geração não lembra, né? Que a televisão era preto e branco, para você que tá Exato. assistindo. Então, quando saiu a TV, todo mundo falava ao vivo e a cores. Estamos aqui ao vivo e a cores. Olha que demais isso aqui, Júlio. Isso, ouvir nosso podcast. Deixa eu mostrar. Um fonezinho de Fone, alta qualidade, né? O fone de ouvido aí. Olha, do podcast do Júlio. Que demais. Eu não tinha um desse. Muito obrigado. Aí, ó. Vai ser de grande utilidade. Ouvir nosso podcast já com foninho. Muito bom, Júlio. Obrigado, viu? Beleza? Obrigado, é um prazer. Prazer estar aqui. E para quem quer conhecer nas redes sociais, pode falar nessa câmera aqui Isso. pro pessoal. Redes sociais da Marçal Contabilidade, precisando de uma assessoria contábil, soluções tributárias, consultiva, qualquer ajuda que você precisar no teu projeto novo ou no teu projeto que está em ascensão, conta comigo, conta com a Marçal Contabilidade. Obrigado, viu, Júlio? Cara, eu que agradeço, muito obrigado por ter vindo aqui, né? Foi um bate-papo diferente, né? Do que você já tem visto por aí. Sim. Mas, cara, o importante é que a gente traga, né? Conheça as histórias de cada pessoa. Exato, foi muito bom. Muito obrigado e obrigado pelo presente. Eu que agradeço. Gente, se você curtiu, acompanhou essas histórias até aqui, não esqueça de dar aquele like, curtir no nosso canal e compartilhar. E se inscreva, não deixe de ser preguiçoso, se inscreva. Beleza? Se vemos no próximo Pod Júlio. Fui.